Fala aí, minha torcida, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meia de Ligação. Hoje nós vamos analisar o grupo dos paulistas nessa Copa Libertadores. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e compartilhar com os amigos. Solta a vinheta. Abrindo o vídeo, temos o grupo A, que é o grupo do Palmeiras. Ele também é composto por Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana, Universitário do Peru e também o Independiente Del Valle do Equador, que superou o Grêmio na pré-Libertadores. O Verdão tem um elenco avaliado em 120 milhões de euros e ainda reforçou com a contratação do volante Danilo Barbosa, do Nice, e busca o centroavante Castelhanos, do New York City. O time treinado por Abel Ferreira tem uma formação tática muito interessante, conseguindo jogar tanto no contra-ataque quanto com a posse de bola, e conta com destaques como o bom goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes, o ponta Rony e o centroavante, para mim o melhor pivô do Brasil, Luiz Adriano. O time é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e promete mais uma boa temporada brigando por títulos. Apesar disso, começou mal o ano, perdeu em uma semana o título da Supercopa para o Flamengo e o da Recopa para o Defensa e Justiça. Então a torcida já está um pouco impaciente, quer novos reforços e cobra bastante diretoria por um ano melhor. Representando o pote 2 do grupo, veio o Defensa e Justiça. O atual campeão da Sula é bem treinado pelo BK7, um técnico com bagagem que eliminou o Flamengo na Libertadores passado pelo Racing. O time tem um elenco avaliado em 35 milhões de euros e tem como destaques o volante Enzo Fernandes e o atacante, artilheiro, goleador, dispensa comentários, Walter Bol. Não chega como favorito no grupo por conta da presença do atual campeão, mas conseguiu ganhar contra ele a Recopa Sul-Americana, então pode surpreender, vai ser um adversário à altura. É um time que dá trabalho, com certeza, típico argentino, não tem um valor de elenco tão alto, às vezes é um tanto subestimado, mas é um time aguerrido, um time que pode, com certeza, dar trabalho e pode passar em segundo, quem sabe. Sorteado no pote 3, temos o Universitário do Peru. A equipe joga no Monumental de Lima, ou Monumental U, palco da final da Libertadores de 2019. Os destaques são o atacante panamenho, jogou a Copa de 2018, Alberto Quinteiro, e também o recém-contratado Hernan Novic, uruguaio. E tem um valor de mercado aproximado de 8 milhões de euros. É o segundo do Peru. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, seria o 25º, 26º, se aproxima com o valor de Ponte Preta, CSA e Juventude, então não deve ser um adversário tão complicado para o time brasileiro. Pois é, o Universitário ficou um bom tempo sem jogar a Libertadores, mas continua sendo um time muito tradicional, já tendo inclusive jogado a final, perdeu para o Independiente em 72. O time, além de já ter jogado a final da Libertadores, é o maior campeão peruano e ano passado acabou sendo vice para o rival, o Sporting Cristal. Portanto, apesar da festa de voltar a disputar a competição mais importante do continente, veio a tristeza de perder uma final para um grande rival. O último time do grupo é o Independiente Del Valle do Equador, passou pelo Grêmio na pré-Libertadores, mas é um time um pouco estranho de se entender. Não tem grandes investimentos em jogadores, custa apenas 13 milhões de euros todo o elenco, e perdeu seu técnico, Miguel Ramírez, para o Internacional. Contratou para o seu lugar o português Renato Paiva e promete surpreender novamente na Libertadores desse ano. Pois é, um time que vem crescendo no cenário internacional, no cenário sul-americano. Talvez não era tão conhecido antigamente, mas já chegou numa final de Libertadores em 2016, acabou batendo na trave e perdeu para o Nacional. E ganhou a Sula de 2019 contra o Colón, então é um time grande, um time que vem crescendo e promete com certeza dar trabalho ao grupo. Pois é, Joe, e aí, alguma conclusão final para o grupo? Como é que você acha que vai ser a classificação? Eu acredito que dois times têm suas posições bastante claras. Primeiro, o Palmeiras é o time com mais investimento, mais jogadores de qualidade. Tem tudo para ficar em primeiro lugar no grupo. E também, em último, tende a ficar o Universitário do Peru. Não investiu bastante, de grande destaque apenas o Hernan Novic, que também não é um baita jogador, é bom para o nível do Universitário. E esses devem ser o primeiro e último colocado. A grande briga fica entre Defensa e Justiça e Independiente Del Valle pela segunda colocação. Pois é, eu concordo com você, eu acho que se não tiver nenhum exemplo, o time do Palmeiras está muito acima dos seus adversários e o Universitário está um pouco abaixo. Então essa briga entre Defensa e Justiça e Independiente Del Valle promete ir muito. Para mim, o Defensa e Justiça larga na frente. Eu acredito que o Defensa e Justiça tende a ficar em segundo lugar.
O Del Valle não vai ter o apoio da altitude por causa da pandemia, pelo menos por enquanto, pode ser que alguma coisa mude. E o Defensa e Justiça tem um técnico que a gente já sabe que dá certo, que é o BK7, que já treinou o Defensa e Justiça antes e fez um bom trabalho. Também fez um bom trabalho no Racing. É um time que para mim também tem mais qualidade no elenco, então eu acredito que Defensa e Justiça, além de ter melhores jogadores, eu acho que é no momento mais bem treinado. Eu não estou menosprezando o Del Valle, é um time que, como a gente falou, vem chegando bem, é um time que está criando cada vez mais força no cenário nacional, mas eu acredito que deu ruim pro Del Valle, eu acho que vai ficar em terceiro. Minha aposta não é essa, minha aposta é o Del Valle. É um time que pode surpreender o Palmeiras, assim como surpreendeu o Grêmio, surpreendeu o Flamengo, surpreendeu o Corinthians. Então eu acho que ele tem mais casca nesse tipo de competição, ainda mais contra equipes brasileiras. Minha aposta são Palmeiras e Del Valle classificados e Defensa na Sul-Americana. Vamos agora para o grupo do Santos. O Peixe, que tem um valor de elenco de aproximadamente 50 milhões de euros, perdeu o Cuca na última temporada e contratou Ariel Holan, um técnico que entende de futebol sul-americano, já treinou várias equipes da Argentina e do Chile, inclusive tem uma Copa Sul-Americana na bagagem, a de 2017 pelo Independiente. Vale lembrar que o time atravessa problemas internos, como o impeachment do ex-presidente Pérez, e além de algumas dívidas e alguns problemas financeiros. O time, porém, apesar de todos esses problemas, chegou na final da Libertadores ano passado, impressionou muita gente e provou mais uma vez ao mundo que não se pode duvidar do Santos. O time não contratou nenhum grande reforço para essa edição, mas conta com Marinho e Soteldo e sempre lança novas joias, como foi, por exemplo, o Caio Jorge, que foi um dos grandes jogadores da Libertadores do ano passado. Sem dúvidas, vem bastante forte para o ano. Vamos agora a, talvez, junto com o Santos, o principal time do grupo, o Boca Juniors. O gigante argentino e ex-campeão da Libertadores promete dar trabalho, tendo destaques como Eduardo Salvio, Edwin Cardona e Tevez. O time é o atual campeão nacional, porém vive um momento difícil, estando apenas em quinto no grupo B. Apesar do bom time, ele é um dos que mais perde com a falta de público. A Bombonera é um lugar temido por todos os adversários, então deve ser um problema mais para o Boca nessa Libertadores, mas com o elenco que tem totais condições de superar. O terceiro time do grupo é o Barcelona de Guayaquil. O time ganhou a Liga Equatoriana no último ano e tem como seu grande destaque Damian Dias, meia de 34 anos. Além disso, tem 5 jogadores que costumam ser convocados frequentemente para a sua seleção nacional, que não é das mais fortes, mas já é alguma coisa. Com certeza, é um time grande, um time bom. Nos últimos anos, desde 2017, eliminou tanto o Santos quanto o Palmeiras, mas acabou sendo eliminado por Grêmio nessa Libertadores de 2017 e mais pra frente foi eliminado também pelo Flamengo. Então, um time que teve confronto com equipes brasileiras. Eu acho que a maioria dos telespectadores brasileiros conhecem bem o Barcelona de Guayaquil e pode, por que não, surpreender nessa fase de grupos da Libertadores. Chegando no fim do grupo, temos o The Strongest, vice-campeão boliviano da última temporada. É um time com valor de mercado bastante baixo, mais baixo até agora, 7 milhões de euros. E tem como seus grandes destaques o Rafinha, ex-Flamengo, não é nem aquele atacante, nem o lateral, o campeão da Libertadores. E também o atacante Jair Reynoso, colombiano, que vem fazendo um bom trabalho no time boliviano. Vale lembrar, talvez a maior arma do The Strongest seja a altitude. A equipe joga a 3.700 metros acima do mar, em La Paz, e é sempre um desafio enfrentar essas condições. Nesse grupo vemos claramente 2 brigas. Uma é pela primeira colocação entre Santos e Boca, e a outra é por uma vaga na Sul-Americana entre Barcelona e The Strongest. Qual que você acha que vai ser a classificação final? Começando com a vaga pela Sula, eu nem acho que seja uma briga tão justa. Para mim, Barcelona está consideravelmente à frente do The Strongest. O The Strongest tem altitude, que com certeza pode acabar conseguindo alguns pontos importantes em casa, mas de elenco para elenco, o Barcelona está na frente. O Barcelona é um time que tem uma camisa talvez mais pesada, tem jogadores melhores, é mais bem treinado, então eu vejo o Barcelona na frente do The Strongest e ficando em terceiro. A briga pela liderança é talvez um pouco mais polêmica. Apesar do Santos ter eliminado o Boca na Liberta passada com propriedade, de 3-0, eu vejo o Boca um pouquinho acima nessa briga pela liderança. Eu boto o Boca na frente. O Santos perdeu o Cuca, o Santos tem alguns problemas internos que o Boca não tem. O Boca Juniors tem um time que dispensa comentários, como a gente falou antes, tem vários destaques, a camisa do Boca é muito pesada. Então, para mim, o Boca fica em primeiro, o Santos em segundo, o Barcelona em terceiro e o The Strongest em quarto. Quanto à vaga na Sul, eu concordo. O The Strongest, como você disse, apesar da altitude, não deve ser um grande adversário. O Barcelona
é um time que já vem jogando há um tempo, já sabe como jogar essa competição. E sobre a Libertadores, a vaga nas oitavas de final, eu acredito que o Santos deva ir novamente como o primeiro lugar no grupo, assim como foi ano passado, e eu deixo o Boca Juniors em segundo colocado. Chegando no grupo E, temos primeiro o São Paulo, representante brasileiro, depois o Racing da Argentina, o Sporting Cristal do Peru e o Rentistas do Uruguai. Podemos começar falando do São Paulo, foi o quarto colocado do Brasileirão do ano passado. Chegaram alguns jogadores importantes como Éder, Miranda, Benítez, entre outros, e também o experiente técnico, não experiente, mas passou por grandes clubes como jogador, foi campeão da Sul-Americana, o Hernan Crespo, faz um bom início de trabalho. Então, o grande clube desse grupo deve ser mesmo o São Paulo, né? Vale lembrar que o São Paulo está pressionado, a equipe atravessa uma grande seca de títulos, né? Depois de um período muito glorioso entre 2005 e 2008, onde o time ganhou a Libertadores, foi tricampeão brasileiro, ganhou o Mundial também. Desde então o São Paulo conseguiu apenas ganhar uma Sul-Americana, então a pressão sobre o Soberano é muito grande atrás de um título esse ano. O time já bateu na trave ano passado e eu acho que isso pode atrapalhar talvez um pouco o São Paulo, mas mesmo assim, dentro da fase de grupos, é o principal time do grupo, disso eu não tenho a menor dúvida. O segundo time do grupo é o Racing da Argentina, time que fez uma boa campanha no passado, foi eliminado no detalhe para o Boca Juniors, mas novamente vem forte esse ano. Os principais destaques podemos falar são o zagueiro Léo Sigali, muito bom jogador, experiente, o goleiro Gabriel Arias, chileno também, muito importante para chegar até onde o Racing chegou, assim como o volante chileno que desfalcou o time em alguns jogos importantes na última temporada, Marcelo Dias. Na Libertadores passado, o Racing jogou um futebol típico argentino, com uma retranca forte e veloz nos contra-ataques. É um time puxado de se enfrentar, pode dar trabalho para o São Paulo, não é à toa que eliminou o Flamengo ano passado. Vale lembrar que vem de técnico novo, o Becachete saiu do clube no final do ano, não estava fazendo uma boa liga e foi substituído pelo Juan Antônio Pizzi, técnico que já dirigiu algumas seleções, entre elas o Chile e também a Arábia Saudita durante a Copa. É realmente o adversário que pode complicar. O terceiro clube desse grupo é o Sporting Cristal. Com valor de elenco avaliado em 8,5 milhões de euros, a equipe ganhou o Campeonato Peruano no ano passado e já ocupa a liderança, correndo atrás de um bicampeonato. Os grandes destaques do time são o ponta Washington Corozo e o artilheiro do Campeonato Boliviano, Marcos Riquelme. Realmente não é um grande adversário, mas para esse grupo, por causa do que vem a seguir, deve se classificar para a Sul. Terminando o grupo do São Paulo nessa Copa de Libertadores, vem aí o Rentistas. O clube que é talvez o mais fraco da competição tem um valor de mercado de apenas 5 milhões de euros, menos, por exemplo, que o Gabriel Sara do São Paulo. É surreal eles estarem na Libertadores, tendo subido para a Série A apenas em 2019, a equipe já venceu direto o torneio Apertura, garantindo assim uma vaga direta no campeonato mais importante da América do Sul. Apesar disso, depois daí, foi só ladeira abaixo. O time ficou em último no Clausura e nos últimos 10 jogos perdeu 7, empatou 2 e venceu apenas 1. Nessa sequência, o time tomou 5-0 do todo-poderoso Plaza Colônia. O grande destaque do time em contratação é o atacante Reta Vizcaya, mas mesmo assim não deve ter um grande impacto. Eles tendem a ir bastante mal, ter o pior desempenho dessa Libertadores. Então, fechando assim esse grupo. Então, Joe, conclusão geral do grupo, o que você acha? Acho que esse é o grupo cujas posições estão bem definidas, caso não dê nenhuma zebra. O São Paulo é disparado o melhor time, tem mais camisa que o Racing, apesar de também ser um grande clube da Argentina. O segundo deve ser o Racing, tem o segundo time mais forte, é um time que também chega em Libertadores até com certa frequência, mais que os outros. O terceiro, provavelmente pela fragilidade do Rentistas, vai ser o Sporting Cristal. E eu acredito que você deva ter a mesma opinião. Eu penso parecido, eu não acho que está tão definido, o futebol para mim é muito imprevisível. Eu vejo também o São Paulo como principal time, mas eu acho que vai dar uma briga boa entre São Paulo e Racing pela liderança, até porque ambas as equipes, vai depender muito do desempenho das equipes contra os times mais fracos, de não perder ponto em jogo bobo. O Sporting Cristal também vejo ele acima do Rentistas, e se o Racing não fizer o dever de casa direito, pode acabar perdendo a classificação. O Sporting Cristal
tem uma certa tradição dentro do Peru, apesar de não ser um gigante sul-americano, também conta com uma certa altitude. Então eu vejo, não tão definido como você, mas na minha opinião também São Paulo passa em primeiro, Racing em segundo, Sport Cristal em terceiro e o Rentistas em quarto. Sem dúvidas o São Paulo tem um grupo bem mais fácil do que o ano passado, a margem de erro desse grupo é bem maior. Um tropeço, por exemplo, contra o Rentistas, que seria tão absurdo quanto foi contra o Binacional no passado, não deve custar tão caro, vai ter outras chances de se recuperar, então praticamente está bem encaminhada a situação do São Paulo. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido, esse vídeo vem chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise dos clubes paulistas na Libertadores. Eu acho que essa Libertadores promete, estou muito ansioso para assistir os jogos. Eu acho que isso aí é uma boa prévia pra gente antes de fato começar a competição. Não se esqueça de se inscrever, curtir para acompanhar os próximos vídeos ainda. Essa semana deve sair sobre os outros grupos da Libertadores, de Inter, Galo, Fluminense, Flamengo, então não perca nada.